Olá, hoje eu vou falar sobre os conceitos de frequência e altura. Frequência é o parâmetro físico do som relacionado ao número de oscilações por segundo. Frequência é a quantidade de vibrações por segundo de um determinado som. A altura é o correlato psicoacústico da frequência, ou seja, como é que a gente percebe auditivamente uma variação de frequência. Então, frequências mais altas geram uma altura maior, ou seja, geram um som mais agudo. Frequências mais baixas geram uma altura menor, ou seja, sons mais graves. Nós já vimos como é que as frequências são distribuídas na cóclea, né? Aqui a gente tem uma representação esquemática da cóclea, onde a gente pode notar os pontos onde a cóclea, por meio da membrana basilar, né, reconhece as diferentes alturas que nós recebemos pelo ouvido. Se a gente olhar aqui nesse gráfico, né, a gente vai ver que nas frequências mais altas elas atingem a cóclea, elas criam ressonância na parte inicial da cóclea, perto da base da cóclea, perto da janela oval da cóclea, e as frequências mais graves elas vão gerar, né, ressonância aqui mais no final, próximo do ápice da cóclea. Outra coisa interessante para a gente notar, né, que a gente tem mais ou menos uma medida em milímetros da cóclea, então a gente tem aqui esse órgão espiralado com mais ou menos 35 milímetros, né, de extensão. E se a gente perceber bem, olha, entre 4.000 Hz, nessa região aqui, né, até mais ou menos aqui, ó, 250, 200 Hz, eu tenho uma porção, a maior parte, né, da região útil aqui da cóclea. Então, essa extensão de frequência, né, é, na verdade, a extensão mais importante para a nossa audição, a compreensão da fala, para a audição dos sons regulares. E daí a gente tem uma extensão bem menor aqui, ó, onde estão os sons bem mais agudos, né, acima de 8, 10 mil Hz. A gente tem um espaço aqui pequeno para detectar esses sons. E aqui entre 20 e 100 Hz a gente também tem um espaço pequeno aqui. Então, boa parte da cóclea, né, ela está concentrada nessa região que vai mais ou menos entre 200 e 4.000 Hz, que é, de fato, a faixa mais importante para a nossa audição, para a audição dos seres humanos. E é interessante notar que a distribuição, né, das células que detectam as alturas na base da cóclea, ela ocorre de uma maneira que é muito aproximada de uma distribuição logarítmica. E, de fato, nós percebemos as relações de altura de uma maneira que se aproxima bastante de uma relação logarítmica. O que quer dizer isso, né? Aqui nesse gráfico a gente tem duas representações da nota Lá em 5 oitavas. Na primeira representação, né, eu tenho uma representação linear. Toda vez que eu dobro a frequência de uma nota, eu subo uma oitava. Toda vez que eu divido a frequência por 2, eu desço uma oitava. Então, se a gente olhar bem para o gráfico, essa frequência de 55 Hz, se eu subir uma oitava, eu vou ter 110 Hz, dobro de 55. Se eu quiser subir mais uma oitava, um Lá oitava acima deste Lá aqui, eu vou ter um Lá de 220 Hz. Se eu subir mais uma oitava, eu vou ter um Lá de 440 Hz, e se eu subir mais uma oitava, eu vou ter um Lá de 880 Hz. Essa é a representação linear, né, com um espaçamento, né, entre cada grau da minha escala. O espaçamento entre cada grau da escala é igual, né? Aqui, na parte de baixo, tem uma representação logarítmica desse mesmo intervalo, dessas 5 oitavas da nota Lá. Só que a gente percebe uma oitava, né, mais ou menos com o mesmo tamanho, com a mesma distância, com o mesmo intervalo, seja lá se isso ocorre no grave, no médio ou no agudo, né? Então,
Para a nossa percepção, faria mais sentido representar as oitavas com espaçamentos iguais, simétricos, porque para a percepção é assim que nós entendemos a variação de altura de oitavas. Então, o Lá de 55 Hz em relação ao Lá de 110 Hz me forma uma oitava, e eu tenho a mesma distância aqui com o Lá de 220 Hz, que forma uma oitava acima, com o Lá de 440 Hz, que forma mais uma oitava acima, e com o Lá de 880 Hz, que forma uma outra oitava acima. O que se mantém nesse espaçamento aqui não é o número de Hertz de cada intervalo, como no gráfico de cima, né? Mas a razão entre eles. 110 para 55 eu tenho uma razão de 2 para 1. 220 para 110 eu tenho uma razão de 2 para 1. Ou seja, 220 é o dobro de 110. 440 é o dobro de 220. 880 é o dobro de 440. Ou seja, a nossa percepção ela se aproxima bastante de uma distribuição logarítmica. Tá? Então, muitas vezes, quando nós representamos as frequências, nós usamos uma escala logarítmica porque ela se aproxima mais da nossa sensação de altura dos sons. Geralmente, nós dizemos que escutamos sons de 20 a 20 mil Hz, ou seja, 20 vibrações por segundo até 20 mil vibrações por segundo. Esses dois números são um pouco arbitrários, né? Realmente é muito difícil escutar 20 Hz, é um som muito grave, e é muito difícil escutar 20 mil Hz também, um som extremamente agudo. Nosso aparato auditivo dificilmente consegue captar frequências nessa faixa, né? Então esses números são mais ou menos parâmetros aí para a gente ter uma ideia, né, do espectro de frequências que a gente consegue escutar. Mas, de fato, a gente pode pensar, dividir isso, né, escalonar essa faixa toda. Abaixo de 20 Hz nós temos os infrassons. São frequências tão baixas que não são percebidas pelo aparelho auditivo. Nós conseguimos perceber como vibrações. O nosso aparelho tátil, né, consegue detectar frequências abaixo de 20 Hz na forma de vibração. Em torno de 20 Hz nós temos uma sensação um pouco ambígua. Nós percebemos uma vibração com o corpo e ao mesmo tempo começa a ter uma sensação, né, de som também. Tem uma faixa de transição entre vibração e som que ocorre dependendo da frequência e da intensidade desses sons. Mas, de fato, 20 Hz é uma faixa bastante difícil da gente escutar. A gente precisa ter uma energia muito grande no som para que ela seja escutada. Entre 20 e 70, 80 Hz, nós temos os subgraves. São sons muito graves. Antigamente, esses sons apareciam pouco na música, né? Mas hoje, com o desenvolvimento de sistemas de alta fidelidade, com bastante energia, nas regiões mais graves, né, muitas formas musicais, especialmente as músicas eletrônicas de dança, né, usam bastante sons nessa região do espectro. Nós temos os sons graves entre 80, 90 Hz até 100, 100 e poucos Hz, uma faixa superior de graves até mais ou menos 350 a 400 Hz, e depois uma faixa média, onde se concentra, né, boa parte do material que nós precisamos para compreender os sons, né, que estão no mundo à nossa volta. Então essa é uma faixa extremamente importante para a audição, e é uma faixa onde nós ouvimos muito bem, né? A gente não ouve com a mesma qualidade em todas as faixas de frequência, especialmente na faixa extremamente grave, na faixa extremamente aguda, nós perdemos um pouco da qualidade da nossa sensação auditiva. Mas nessa região média nós conseguimos ouvir muito bem, e evolutivamente é uma região onde se concentram, né, informações sonoras importantes para a gente. Depois nós temos acima de 3, 4 mil Hz até 5, 6 mil Hz, uma faixa média superior,
E acima disso, sons agudos, né? Acima de 5, 6 mil Hz, os sons se tornam bastante agudos. Acima de 10 mil Hz, a nossa percepção dos sons ela é bem prejudicada, ela é já bem mais pobre. E quando chega por volta de 15, 16 mil Hz, a sensação vai se tornando cada vez mais ambígua, né? É curioso quando a gente chega no extremo do espectro da frequência, essa sensação de escuta do som vai dando lugar a uma espécie de sensação tátil novamente, exatamente como acontecia lá no grave. Só que no grave a gente percebia como uma vibração, aqui no agudo a gente percebe quase como uma pontada, como se estivesse enfiando alguma coisa ali, uma pequena pressão, uma agulha ali enfiada no seu, tocando ali no seu aparelho auditivo. Tá? Como eu já disse, pouca gente escuta 20 mil Hz, talvez um bebê, uma criança chegue próximo disso. À medida que a gente vai envelhecendo, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, a nossa audição vai caindo e é muito normal, né, na faixa, por exemplo, de estudantes de graduação, aí 20 e poucos anos, que a escuta, né, chega aí talvez a 16, 17, 18 mil Hz. Algumas pessoas vão chegar a 19, né, mas algumas pessoas vão escutar bem menos do que isso, talvez 15 mil Hz. Tá? Acima de 20 mil Hz nós temos as frequências supersônicas. Né? O nosso aparelho auditivo é um sistema mecânico hidrodinâmico, ele não consegue vibrar tão rápido, ele tem uma massa, uma inércia muito grande, que ele não consegue responder a vibrações tão rápidas. Né? Imagina o sistema ali auditivo tendo que se mover mais de 20 mil vezes por segundo. Né? Nosso sistema não consegue oscilar nessa frequência, né? Mas existem animais, especialmente animais menores, que conseguem de fato escutar sons acima, né, de 20 mil Hz e tem uma audição num outro espectro de frequência. Portanto, esse espectro entre 20 e 20 mil Hz aproximadamente é o espectro de frequências audíveis para o ser humano. Outros seres vivos vão escutar frequências em espectros ligeiramente diferentes. Aqui a gente tem uma representação musical, né, dessas faixas de frequência. Temos aí um teclado de piano, onde nós temos aproximadamente aí das notas mais graves do piano, ali por volta de 30 Hz, até as notas mais agudas, chegando ali perto de 4 mil Hz. Então esse é o espectro, vamos dizer, das frequências fundamentais dos sons dos instrumentos tradicionais da música de concerto. Né? Essa faixa aqui, por volta de 4.000, 4.500 Hz, representa a faixa mais aguda dos instrumentos de orquestra, né? Basicamente o flautim e o glockenspiel são os instrumentos mais agudos da orquestra, chegam a ter notas na faixa de 4.500 Hz, mas são realmente instrumentos estão ali muito no extremo da faixa de frequências. E temos ali no lado oposto, nas frequências graves, né? Contrabaixo, o trombone e também instrumentos que não aparecem aí no gráfico, né? O trombone baixo, fagote, contrafagote, com notas ali na faixa mais grave. Mas boa parte dos instrumentos está ali numa faixa entre 100, 110, 150 até 1.500, 2.000 Hz. Essa é a faixa onde se concentra boa parte das frequências, né, dos instrumentos musicais, e é também a faixa onde o nosso ouvido consegue perceber mais apuradamente as alturas sonoras. Aqui neste gráfico nós também podemos observar as faixas de frequências audíveis, né, para música, para linguagem, e as faixas extremas da nossa audição. E aqui nós temos também uma informação adicional, que é a intensidade. Isso é tema de uma outra conversa que a gente vai ter, mas no eixo vertical, né, nós temos as faixas de intensidade dos sons entre 0 e 140 decibéis, enquanto que no eixo horizontal nós temos as frequências em Hertz, de 20 a 20 mil Hertz. Então vocês veem aí que a linguagem falada, né, ocupa uma faixa ali mais estreita, aproximadamente entre 150 e 4.500, 5.000 Hz, e a música
uma faixa mais ampliada. Óbvio que música é um conceito muito amplo e a gente pode ter essa faixa um pouco mais estreita, um pouco mais alargada. E essa região em azul aí mostrando os limites aproximados de frequência e intensidade do nosso sistema auditivo. Mais uma vez, são limites aproximados, né? Eles dependem muito da idade do indivíduo que está escutando, das condições clínicas desse indivíduo e também das condições de escuta. Obviamente, é muito diferente de escutar sons num laboratório, num estúdio de gravação, e escutar sons num ambiente ruidoso. Então, esses fatores alteram muito a extensão e a qualidade da nossa escuta, né? Eu comentei agora há pouco que a escuta das alturas varia um pouco de indivíduo para indivíduo, especialmente em função da idade desses indivíduos, né? Então nós temos a presbiacusia, né, que é a diminuição da audição relacionada ao envelhecimento em função de alterações degenerativas. E essa diminuição faz parte do processo geral de envelhecimento do organismo. A gente pode imaginar que a cóclea é composta de membranas, de tecido, de diversos tipos de tecido, e à medida que a gente vai envelhecendo, esses tecidos vão perdendo também a sua elasticidade. E por isso eles perdem também a capacidade de responder a certas frequências, especialmente as frequências mais altas, né? Então, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a nossa capacidade auditiva para as frequências mais agudas. Então, uma criança, um adolescente, um indivíduo jovem, adulto e uma pessoa idosa, né, vão ter limites de escuta das frequências mais altas bastante diferenciados. Tem um gráfico aproximado aqui. Esse gráfico mostra, né, para diversas faixas de idade o decaimento da escuta para as frequências mais altas e como a presbiacusia pode ser acelerada, né, para situações em que a pessoa está exposta a níveis sonoros muito fortes por muito tempo, né? Então, especialmente os músicos devem cuidar muito da sua saúde auditiva. O ouvido é o seu instrumento de trabalho e ele, como qualquer outro órgão do corpo humano, quando ele é requisitado, né, além da capacidade para a qual ele foi ali projetado, vamos dizer assim, né, ele acaba sofrendo e acaba se deteriorando. Então, ao longo do tempo, a exposição acentuada a níveis sonoros muito altos pode acelerar a perda parcial de audição e, em certos casos mais graves, causando até perda total, especialmente nas frequências mais altas, né, o que gera uma diminuição da qualidade auditiva do indivíduo. Então é sempre muito importante cuidar da saúde do nosso sistema auditivo. Isso envolve uma boa alimentação, cuidados básicos com a saúde, né, ter uma vida saudável, mas especialmente evitar exposição a níveis sonoros muito intensos e por tempos muito prolongados. É isso.